Bom dia a todos. Salmo 37, os versículos. O versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Vamos orar? Pai, nós temos em mãos a Tua palavra, ela é poderosa, ela é maravilhosa, confrontadora, confronta a minha vida, confronta a igreja, confronta os irmãos, confronta o mundo, porque é a Tua palavra. Então agora queremos enxergar as maravilhas Tuas, entender Tua verdade, e queremos honrar Teu nome assim com a Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, pessoal. Então, no domingo passado, lembra, irmãos? Eu procurei mostrar para vocês sobre o perigo de indignar por causa dos malfeitores. Eu tratei sobre isso, não vou retornar mais, porque senão ocupa muito tempo e a gente fica como que dá a impressão de que estamos enchendo linguiça no Salmo, né? Eu quero tratar aqui sobre os perigos e livramentos, né? E agora, o maior perigo, irmãos, é ter inveja dos que praticam iniquidade. Então, é comum os crentes indignar com malfeitores. Os ímpios também indignam, tá? Você vê pessoas aí que quer pegar um assassino e matar. Se soltar um ladrão aí na mão do povo, o povo vai ficar tão indignado que quer acabar com ele, né? Mas a Bíblia está dizendo a nós para não ficarmos indignados com eles. Sabe aquela indignação que revolta a gente? Entrou na sua casa, roubou o que você tinha, que você comprou com sacrifício, com luta. E você vê assim a pessoa levando e debochando ainda, né? Eu ouvi de alguém que foi sequestrado, tá? E depois, lá na casa dele, ele falou, gente, eu lutei para comprar isso aí. Não foi sequestro, foi um assalto na casa. E ele falou, seu bobo, continue trabalhando para nós. Quer dizer, há uma indignação muito grande com os malfeitores, né? Mas a Bíblia lembra, a Bíblia diz para nós não ficarmos indignados. Por quê? Eu comprovei na Bíblia no domingo passado, que Deus lida com os malfeitores. Ele lida no tempo dele. Então nós não precisamos estender o revólver, ou a espada, ou o facão, ou a faca, ou o punho, tá? Contra esses elementos. Tá bom? Então chega o tempo certo, Deus faz. Hoje eu quero tratar sobre praticar e ter inveja dos que praticam a iniquidade. Como pode acontecer isso, irmãos? Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Eu espero que vocês que vieram, que fizeram esforço para estar na escola dominical, possam compreender esse ensino. Nós temos aqui, irmãos, por favor, uma coisa tão profunda que eu me vejo, com sinceridade, eu me vejo incapaz de expor um assunto desse para vocês. É muito profundo. Então, a minha luta é grande para, durante a semana, preparar esse material e dar para vocês. Mas eu tenho aqui perigos que cercaram e pegaram os santos. Por quê? É nesta área aqui que nós não ficamos indignados. A tendência é ficar com inveja. Qual a razão? Porque quando nós vemos pessoas praticando a iniquidade e nós achamos que Deus não faz nada, a pessoa está numa boa. Olha o que ela fez. E ela dá um ar de uma sensação de que ela está muito bem, ela está muito feliz,
E que desculpa usar a expressão, mas os desgraçados são os crentes que não praticam. Então, há perigo? Há perigo. Eu vou mostrar aqui para os irmãos algumas ilustrações. O primeiro você lembra o caminho que tomou Sara? É o mesmo caminho que as mulheres estão tomando hoje, com o chamado empoderamento feminino. Eu me lembro que a dona Nádia, quando ela foi lá em Uberaba, acho que 2 irmãs aqui foram também lá para aquele encontro com senhoras, a Nádia tratou sobre isso. E ela foi, eu me lembro quando ela estava preparando lá em casa, eu pude ajudá-la nisto, né? E ela tratou o caminho que tomou Sara. Quando ela não tinha filho, ela vendo as outras mulheres ficarem grávidas, ela não ficava, e o Deus havia prometido que daria um filho para ela, e ela ficou apressada, tomou a frente de Deus, e via o que acontecia naqueles reinos lá. Era comum o homem ter sua mulher e ter a escrava também com ele, tá, para ter filho. Era o programa daquele tempo, irmãos. Filho e filho e filho, fazia parte do costume daquela época, de ter 2, 3, 4 mulheres e concubinas ainda, para multiplicar o número de filhos e formar uma nação. Você vê? Você lembra quando Jacó entrou na casa de Labão? Tá? Ele amou Raquel, não foi? Os irmãos lembram? Mas quando eles foram para a noite de núpcias, eles na noite entregaram a Lia para ele. Era costume, a mulher é muito desvalorizada naquele tempo. Ela não tinha, vamos dizer, o conceito que tem hoje, tá? Hoje passaram para o outro lado. É de 8 a 80, né? Passaram para o outro lado. Aí, não, irmão, se não houver um entendimento, o equilíbrio que a Bíblia dá no conceito de mulher e de homem, a coisa vai do jeito que está agora, tá? E não adianta. Saiu dos caminhos de Deus, a mulher vai ser prejudicada. Vai mesmo. Mas Sara, o que ela fez? Ela tomou a escrava dela, deu para o marido. E o que aconteceu, irmãos? Teve filho, teve Ismael. Tá? E hoje os irmãos sabem como os judeus sofrem. A consequência dos árabes. Quantos árabes odeiam Israel? E em termos de família, são primos. São parentes, são irmãos por parte de pai, filhos de Abraão. Abraão teve mais filhos depois que a Sara faleceu, né? Então, só para mostrar o poder de Deus. Então, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu isso aí. Tem inveja. Já que Deus não faz, eu vou fazer. É o que está acontecendo hoje. Já que Deus não toma a frente, eu tomo. Empoderamento feminino. Vamos lá. Observe também o que aconteceu no reinado de Davi. A gente sempre pensa que os homens de Deus do passado eram fortes, né? Puxa, esses homens são invencíveis. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que aconteceu. Olha, ele viu, irmãos, ele como rei, era costume daquele tempo os reis, é costume até hoje, o cara está na posição, a pessoa está na posição de, vamos dizer, um prefeito, um deputado, ou um presidente, e ele acha que ele tem todo o direito de ter o que ele quiser. Ele tem dinheiro, ele tem posição, ele é dono de si, então o pecado cria um ambiente de orgulho próprio, de vaidade. Então, quando ele viu Batseba, uma mulher bonita, ele viu, parece que ela tomou a posição de defraudá-lo de longe. Ela estava interessada. Tá? Então, quando ele viu, o desejo subiu, tá? E ele tomou para si. E depois
Depois desse pecado, veio o pecado de matar o próprio marido, usando os filisteus para isso. O que Davi teve? Os outros fazem, por que eu não faço? Os outros têm, por que eu não tenho? Está vendo? Inveja dos que praticam a iniquidade. E a consequência, os irmãos sabem, que foi drástica. Os irmãos podem ler ali a partir do capítulo 11, de 2 Samuel, vocês vão ver que o reinado de Davi nunca mais foi o mesmo. Ele foi só diminuindo até a morte dele. Tá? Então, houve uma subida de bênção no reinado dele, mas depois houve uma declinação. Está vendo? Por causa de quê? Ter inveja dos que praticam a iniquidade. Mas outra ilustração está no Salmo 73. Inclusive, eu já até preguei sobre esse salmo aqui. Foi Asaf. Asaf, ele escreveu vários salmos na Bíblia. Ele era um cantor. A família dele era a família dos levitas. Ele trabalhava no templo. Ele tinha um grupo de cantar louvores. Tá? Eles inventam levitas hoje, não tem nada a ver com a Bíblia, irmãos. Tá? Nada a ver com o sistema bíblico hoje. Tá bom? Mas Asaf era um homem de Deus. E vocês podem olhar no Salmo 73, que entrou nele essa inveja. O que aconteceu? Ele viu fulano de tal, aquele homem lá, olha, ele tem tudo. Vamos usar a nossa linguagem hoje? Ele tem carro do ano, e o melhor, gastou o quê? 200 mil reais para comprar o melhor carro. Tem dinheiro no banco, tem empregado, tem uma baita de uma casa, tem terra, tem uma empresa, e está ele ali, não vai na igreja, não lê a Bíblia, o seu charutão na boca, soltando a fumaça perante Deus, não está nem aí, não honra a Deus, e aquilo fez com que Asaf, irmãos, ficasse arrasado. Esse homem tem tudo, e eu estou aqui lutando, essa é a ideia. Eu não estou passando o salmo para os irmãos, mas eu estou passando a ideia que o salmo traz. Eu estou aqui na luta como crente, temo a Deus, passando dificuldade, e Deus não faz nada comigo. E aí, irmãos, a coisa é tão dramática ali, que ele quase escorregando, quase abandonou a fé. Acontece? Acontece. Foi quando Deus o pegou. Está vendo, irmãos? O que é inveja? E acontece hoje com muitos crentes que ficam jogando em loteria com inveja. Os outros têm, eu não tenho. Irmãos, o que o mundo faz hoje, esse programa eu diria para os irmãos, prosperidade, entrou nas igrejas também. Os outros têm, eu quero ter também, e até ficam desafiando a Deus. Deus tem que fazer. Cuidado, porque pega a sua vida. Você fica indignado com Deus porque a vida está ruim. Os outros têm. Olha, tem comida, tem tudo, ficam tomando cerveja, tem amigos em casa rindo, fazendo festa e tudo, e eu estou servindo a Deus e Ele não trata comigo. Isso é até inveja. Os irmãos devem lembrar de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Os irmãos não precisam abrir, eu vou citar o versículo. O que é que Pedro fala ali? Ele diz, vigiai. Vigiai porque Satanás, vosso adversário, ele usa a palavra diabo, é a mesma, tem outro significado, anda em derredor. Nota como Satanás é periférico, né? Aí a ideia é o seguinte, de que Satanás é um leão controlado por Deus, e ele fica rondando, tentando pegar vocês. Como é que eu posso derrubar? Já derrubou pessoas aqui, irmãos. Derrubou pessoas que não trataram na sua vida o que devia ter tratado.
especialmente mulheres. Se não trata com o pecado na vida, o pecado vai derrubar você. Se você não solta aquilo que está lhe causando prejuízo na vida espiritual, Deus solta, então você vai tomar um tombo tremendo. E se não for crente, vai manifestar. Normalmente o crente, depois de uma queda, ele levanta, ele confessa, mas quem não é crente vai tentar passar por cima, vai colocar um tapete por cima do pecado e vai dizer, está tudo bem, está tudo bem. Não está. Se não for tratado com o pecado habitual na vida, vai ter prejuízo. Tá? Cuidado, porque lá fora, ao seu derredor, tem motivos mil para você ficar com inveja. Os ímpios estão numa boa, eles têm felicidade, tá? Eles enganam, roubam, brincam, tratam com as filhas dos outros com imoralidade, com as mulheres dos outros também. Eles não têm respeito nenhum. E há perigo, de eu ter inveja. Então, cuidado, porque Satanás, se você é um crente, ele está tentando lhe pegar. Outro detalhe aqui, queridos irmãos. O mundo moderno, como a mais poderosa arma dos últimos tempos, pode fazer você cair. Tá? Você cair. E cuidado, porque quando você está caído, você tenta trabalhar mais para Deus. É interessante. Eu quero trabalhar. Os que mais procuram trabalhar dentro de uma igreja, é chamado ativismo religioso, são aqueles que estão com problema na vida. Eu lidei com um moço aqui, um tempo, ele queria dar aula, eu dei oportunidade para ele. Mas a esposa queixava de que ele era um homem imoral. Ele vivia vendo pornografia. Então o pecado na vida, quando não é tratado, faz você tentar encobrir, justificar com seus feitos religiosos. É um perigo isso. Daqui você vai sair, se você não tratar, você vai encontrar a igreja que o pastor vai abraçar você, dizer que te ama e dar cargo para você, porque ele está interessado no seu dinheiro. Ele está interessado em ter número lá. Brinque com o pecado. Brinque. E você vai ver o perigo. Agora vamos para os perigos perante nossos olhos. Primeiro, não está tratando da iniquidade vista em nossos corpos mortais. Está tratando do perigo em olhar o estilo de vida dos ímpios lá fora, queridos irmãos. Aqui você tem. Eu tenho problema. Eu habito nesse corpo mortal. O pastor é mais tentado do que vocês. Irmão, sabia disso? O pastor de uma igreja é mais tentado do que vocês. Porque se ele tomba, a igreja toda... Já vi caso de igreja aí, pastor caiu em pecado e a igreja arrasou, dividiu. Então, queridos irmãos, a Bíblia está tratando, cuide porque você tem os mesmos desejos infames que tem lá fora, você tem ainda em você. Você não morreu ainda. O corpo do pecado está aí, o Gessé até tratou sobre isso hoje. O corpo do pecado, é esse aqui, tá? Você está nele ainda. Todo desejo infame, por adultério, fornicação, mentira, desejos malignos, desejo por dinheiro, desejo por fama, paixão dos olhos, tudo está ao seu dispor. Tá? Vamos lá, queridos irmãos. Cuidemos, porque habita em nossos corpos todo o poder para praticar iniquidade. O que devemos fazer? Não alimentar a fera.
Se você trouxe para a vida cristã aqueles maus hábitos do passado, não põe comida na mesa para os maus hábitos. Não ponha. Se você quiser matar um cão, não dê comida para ele. Se você quer matar um leão ou uma hiena, não dê comida. Ele vai morrer de fome. Se você quer matar os desejos da carne, não dê alimento. Você está aí na televisão, está passando um filme pornográfico, e você assiste, você está alimentando o desejo. Tá? Se você vem no desejo de, eu quero ganhar um dinheiro a mais, já como eu não ganho, não tenho, eu vou jogar na loteria. Vai, entra nessa. E você vai ver um perigo tremendo. Eu me lembro de um irmão lá em Uberaba, ele contou para mim de um homem crente que jogou na loteria. Ele ganhou, mas o resultado foi terrível na vida dele. Tá? Foi um terror para a vida dele. Por quê? Inveja dos malfeitores, dos que praticam a iniquidade. Vamos lá. Descubra quais são seus pontos fracos. Descubra. Qual é o seu ponto fraco? Eu me lembro de um jovem que esteve aqui na igreja. Eu até falei com o Jailson há pouco momento. O pastor, com o tempo, ele vai vendo o que está acontecendo. Ele já discerne na vida de qualquer pessoa qual o problema daquela pessoa. Você pensa que não? O pastor é importante dentro da igreja. Porque na experiência e na visão bíblica, Deus vai mostrando como é que está, o que acontece com aquele. Pode ter 1000 pessoas na igreja. Ele consegue ver o que está acontecendo com cada jovem, com cada adolescente, com cada senhora, com cada casal, com cada homem. Ele vê. Por quê? Por causa daquele discernimento que a gente tem da palavra de Deus. Tá? Então, queridos irmãos, veja bem, descubra os seus pontos fracos e lute contra o mal. Lute. Lida com aquilo que é ponto fraco na sua vida. Eu vou tratar melhor sobre isso. Cuidado com o mundo e suas sutilezas. O mundo de hoje, irmãos, é um mundo terrível. Terrível. É um mundo extremamente perigoso. Tá? Por quê? A razão principal é por causa da influência religiosa que tem hoje. O movimento ecumênico e o movimento socialista tem acabado com as pessoas, com as igrejas. Tá? Igrejas que não repararam o perigo, receberam influência disso. Hoje está cheio disso. Tá? Hoje os irmãos podem perceber que as pessoas não vêm na igreja. Eles não estão interessados. Eles não querem saber da verdade. Eles estão atrás de felicidade hoje. Eles querem tomar cerveja, eles querem ter os amigos, eles querem comer bem, eles querem descansar, dormir até mais tarde. Eles querem viver assim, ter a farra do futebol, ter a farra da imoralidade. Então eles têm tudo. E quando eles querem uma igreja, ali na esquina, tem a igreja que eles gostam. Tem aquele pastor que vai pregar a palavra amiga. Eu passei em frente de uma igreja de tempo atrás, estava escrito aqui na frente, nós amamos vocês. Isso é lisonjear a pessoa. Eu não preciso colocar na frente da minha igreja, nós amamos vocês. Não, tá? É enganar as pessoas. É para fazer a pessoa sentir em casa. De maneira nenhuma. Eu quero que a pessoa venha e ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus, dependendo da pessoa, vai encher com a pessoa. É igual um remédio que você toma que vai começar a mexer com o seu corpo para trazer melhora. A Bíblia faz isso. Tá? Então, queridos irmãos, cuidado com os conselhos do mundo. O mundo não mudou, irmãos. O mundo de hoje é o mesmo mundo de Caim. É o mesmo mundo do tempo de Abraão. É o mesmo mundo todo aquele tempo do Velho Testamento.
É o mundo do tempo de Paulo, um mundo perigoso, um mundo perseguidor. Eles têm seus conselhos. Tá? Hoje você está na internet, você está um mundo aos seus pés. Tá? O Jonatas e a Neia, meu filho e minha nora, viajaram para a Europa e a gente via tudo. Hoje o mundo ficou pequeno, né? Tá tudo que está acontecendo lá fora. Tá? O mundo ficou uma bolinha para nós hoje, irmãos. Você pode ver de todos os lados, todos os ângulos. Escute, isso é perigoso? É, porque o mundo tem seu sistema de conselho e o conselho do mundo sempre tem. Você não vai na igreja, você não ouve a palavra de Deus, mas o vizinho seu, deixa de bobagem. Você não é na igreja não, tá? Você já faça seu culto aqui em casa mesmo. Quantas irmãs recebem influência disso? Né? Fica aqui, tá? Você foge de seu compromisso com Deus, de sua responsabilidade na palavra de Deus, na igreja onde você é membro, frequenta, e com os irmãos e com sua vida, porque o mundo vem influenciar, vem aconselhar você. Está cheio disso, até no meio evangélico. Conselhos pervertidos, carregados de veneno, irmãos. Tá? Os irmãos sabem, tem igreja hoje, alimenta o pecado, não quer tratar. A minha irmã frequenta uma igreja lá em São Paulo, ela disse para mim, ali tem pessoas amaziadas, ali tem jovens que estão vivendo no pecado junto. Ninguém trata disso. Ali tem gays. Fizeram uma igreja para todos. Adaptado para todos. E a mensagem, o pastor não pode pregar. Eu ouvi de um irmão que é de uma igreja lá em Rio de Janeiro, ele falou, pastor, tem uma igreja aqui, igreja da elite, igreja de pessoas que, ele é jogador de futebol, são membros da igreja. O pastor ganha mais de 100 mil reais. O pastor ajudante ganha a metade. E ele não pode falar do pecado. Ele não pode tratar daquilo que precisa ser tratado. É isso. Oh, queridos, se não tratarmos com o pecado na nossa vida, nos nossos olhos, nos nossos desejos carnais, o pecado vai tratar conosco. Ele vai armar uma arapuca e a gente vai cair. Tá? Vou terminar. Vamos para a última parte aqui. Eu quero dar uma parte prática para vocês. Primeiro, formem uma mentalidade santa a respeito desta vida. Tem que ser, meus irmãos. O que a Bíblia diz? E não vos conformeis com este mundo, com este século. Uma tradução é mundo, outra tradução é século. Mas a tradução correta é século. Não vos conformeis. Sabe o que é conformar? Não se adapte à forma. Igual as mulheres fazem o bolo em casa, né? Coloca naquela formato de coração, vai sair o bolo como? No formato de coração. E é assim que nós fazemos, quando deixamos o mundo formatar a gente. Os irmãos perceberam? A Bíblia diz, não vos conformeis, não aceite. Chama você de quadrado? Que seja. Eu prefiro ser quadrado do que redondo. Porque o redondo é igual bola, todo mundo chuta, ele vai para onde você quiser. Então é melhor ser quadrado neste mundo. Não temos que seguir o padrão dos outros. Não. Ninguém tem que influenciar nossas vidas. Nós pertencemos a Deus. Mesmo vocês, irmãs, sozinhas, sejam fortes, corajosas. Hoje está faltando homens que lideram a família.
que amam verdadeiramente a Deus. Lembre bem que Deus tudo preparou para o nosso bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas nós subentendemos que está cooperando para o mal, porque Deus não está importando conosco. Mas Ele está. Tudo coopera para o nosso, tudo trabalha para o nosso bem. Você vê os ímpios lá fora, tudo está trabalhando para o mal deles, não para o bem. Outro detalhe, irmãos. Entender a situação do homem ímpio. A felicidade deles dura pouco tempo. Eu tenho sempre citado aqui de pessoas que pareciam ser felizes. Pareciam, vivia na orgia, vivia e aproveita a vida. Depois Deus, o atira no leito e joga no túmulo. Olha a vida de Herodes, rei, arrogante, querendo glória para si, achava que podia fazer o que queria, mas quando ele tomou a glória de Deus para si, Deus o matou na hora. Hoje à noite eu vou explicar na pregação um texto de Oséias, como Deus chega como leão e como traça na vida de pessoas. Olha, queridos irmãos, lembre que Deus vem tratar com o ímpio. Não tenha medo. Deus tem o tempo certo de lidar com elementos que o provocam. Em terceiro lugar, viver em contentamento e ações de graças. Porque esse é o verdadeiro sentido. Deus não prometeu que vai dar uma casa bonita, nem muito dinheiro, Ele não prometeu, nem saúde. Ele está ensinando a gente no Salmo 37 como viver. Você consegue louvar a Deus pelo ovo frito e o arroz que você comeu? Você consegue ali dar graças ao Senhor? Você consegue, na hora do café, tomar um cafezinho com leite, comer um pedacinho de pão e ainda render glória ao Senhor? Tem milhares de pessoas que passam muito mais dificuldades. Nós ficamos arrasados porque todo mundo vive bem e a gente não. Nós temos o Senhor. Dá glória, qualquer instante, a esse Deus maravilhoso. Estou tentando passar isso para minha esposa. Ela veio de uma situação difícil, ensinando para ela como viver. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos, dando graças a Deus pelo que tem. Eu lembro de minha irmã, eu tenho minha irmã chamada Nilza, acho que os irmãos a conhecem. Ela é uma crente genuína. Eu tenho o maior prazer pela minha irmã. Ela ama Cristo. Mas quando ela estava em Uberaba, com os filhos pequenos, o marido não mandava nada, trabalhando em São Paulo, não mandava nada. Ela tinha que fazer das tripas coração para dar alguma coisa para comer para os filhos. Tá? E quando os filhos reclamavam, não reclame, é o que eu tenho para vocês. E os filhos hoje a respeitam muito, porque ela se tornou, diante das dificuldades, uma conselheira exímia na área prática da vida. Viver em contentamento. E outro detalhe aqui para terminar, irmãos. Se Deus é seu pai, você diz, Ele é meu pai? Se você é crente, Ele é seu pai. Se você não é crente, seu pai é outro. Se Deus é seu pai, então aprenda como Ele lida com os filhos. Como é que Deus lida comigo? Deus não tem dó quando tem que tratar conosco. De vez em quando Ele pega um crente e pega a cabeça dele e põe lá no pó, deixa ele comer o pó. Deus faz isso, irmãos. Quando Deus quer quebrar nosso orgulho, Ele enfia a gente lá no chão. Ele não tem dó. Ele sabe lidar com pessoas, cada uma do seu jeito.
Mas com o orgulhoso, o crente que não quer se mudar, Deus às vezes lida com doença, tirando o ente querido da gente, tirando o conforto da gente, para a gente aprender que Ele é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. E encerrando, saiba que o castigo virá para os que praticam a iniquidade. Pode ter certeza. Não tem um pecado que cometa contra Deus e contra o seu próximo que ficará sem o juízo de Deus. Não tem um. Deus prometeu lidar com os que praticam a iniquidade. Que Ele tome a sua palavra hoje e enche as suas vidas, queridos, dessa verdade. Ame o seu Deus, obedeça a Ele, e você vê como Ele vai coordenando as coisas. Ele sabe como tornar a vida uma maravilha para nós. Um conceito de vida que ajuda. Hoje a igreja de Cristo no Brasil não tem conselheiros, não tem mulheres hoje para ajudar as meninas novas que vão casando, estão namorando. Não tem homens de fibra, de fé, para aconselhar os mais novos. Está faltando isso. Todo mundo está preocupado em ter uma igreja cheia. E não a verdade. Então, queridos, a vida consiste em que nós servimos a Deus. Nós estamos no mundo para servir. Um dia tudo isso vai acabar. E nós vamos para a glória eterna.